Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Meus irmãos, hoje é quarta-feira, dia 1º de julho de 2020. O Evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 8, versículo do 28 ao 34. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Então, eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos, e logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram, e indo até a cidade contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, depois da tempestade do mar, nós vemos que Jesus chega a outra margem do mar da Galileia, na região dos Gadarenos. Era uma região pagã. E nós vemos que vem ao encontro de Jesus e dos discípulos 2 homens possuídos, E nós vemos nos evangelhos sinóticos, em outra passagem do evangelho de São Lucas, que ele vai citar que era um homem que se cortava nas pedras, que as correntes não seguravam eles. E aqueles demônios que habitavam naquele homem eram tantos que eram chamados de legiões. Hoje, São Mateus relata que eram 2 homens na mesma região, no mesmo lugar, e Jesus, nós vemos que Jesus, logo que chega na praia, chega do outro lado, esses homens vêm saber, e eles sabem quem é Jesus. Eles vão dizer: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Eles conhecem Jesus, sabem quem é Jesus, sabem que serão perseguidos, serão derrotados. E eles falam, essa palavra é muito importante, antes do tempo. Chegará o tempo que o demônio será vencido. Por isso que eles dizem antes do tempo. E aqui nós vemos que havia uma grande manada de porcos. Nos outros evangelhos falam que eram 2.000 porcos, E aí, eles já sabendo que Jesus ia expulsar eles daqueles homens, fala assim: "Se nos expulsa, manda-nos para a manada de porcos." E Jesus somente disse: "Ide." E no mesmo instante, os demônios saíram e foram para os porcos. Toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Aqueles homens que cuidavam daqueles porcos, daquele rebanho de porcos, foram até a cidade e contaram o que tinha acontecido. E logo vai se falar o Evangelho que toda a cidade saiu e foi ao encontro de Jesus. Quando viram Jesus, pediram que se retirasse, que fosse embora da região deles. Meus irmãos, essa história de hoje nos mostra que as pessoas, nem todas as pessoas irão aceitar Jesus, Nem todas as pessoas virão à graça de Deus. Aqueles homens se preocuparam apenas com os porcos. Esqueceram da graça de Deus agindo naquele lugar,
curando aqueles homens, expulsando aqueles demônios, eles olharam apenas para os porcos. Esqueceram o verdadeiro tesouro de Deus, que era o Cristo, seu Filho, que estava ali no meio deles, mostrando o sinal da graça, o sinal do amor de Deus, o sinal do poder de Deus sobre os demônios. Mas eles olharam apenas os porcos. Isso, meus irmãos, nos dias de hoje, quantas pessoas nós vemos expulsando Jesus das vidas deles, porque a palavra do Cristo, a palavra do Deus, vai no sentido contrário do que o mundo prega, do que o mundo ensina. E verdadeiramente, muitas e muitas pessoas rejeitam a palavra de Deus, preferem ficar com os porcos, no meio das imundícies do pecado desse mundo, e mandam Jesus embora da sua vida. Assim aconteceu com aqueles homens, assim acontece hoje em dia, onde muitas pessoas não querem o verdadeiro tesouro que é o Cristo na sua vida, que é o reino de Deus em sua vida. Olham apenas para os porcos, olham apenas para as imundícies do mundo e acham que aquilo ali é o verdadeiro tesouro, jogando fora de suas vidas o tesouro verdadeiro que é nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, que nós fiquemos atentos à graça de Deus, o agir de Deus, não só em nossa vida, mas em nosso redor. Nós precisamos estar atentos a isso, porque a graça de Deus muitas vezes não vai agir na nossa vida, mas vai agir na vida do nosso irmão. Não precisamos ter inveja, nós devemos ver essa presença de Cristo também no nosso irmão, valorizar esse Deus, valorizar essa graça, esse amor de Deus nas outras pessoas que são libertas das lamas do pecado, das garras do demônio. E nós precisamos verdadeiramente seguir esse Cristo, deixar esse Cristo entrar na nossa casa, deixar esse Cristo entrar na nossa vida e não olhar apenas a lama, o chiqueiro, os porcos desse mundo, as seduções do maligno, porque Deus é amor, Deus nos ama, Deus vem ao nosso encontro, mas se não abrimos o nosso coração para a graça de Deus, Ele vai fazer o que aconteceu com esses homens. Ele vira as costas, entra na barca e vai embora. Deixam passar a graça de Deus, a salvação na vida nossa e na vida das outras pessoas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom e abençoado mês de julho para cada um de nós.